O setor de linguística do qual Matoso Câmara era o encarregado foi criado por Luiz de Castro Faria com o intuito de modernizar o Departamento de Antropologia do Museu Nacional, até aquele momento voltado para a pesquisa em antropologia física, como bem lembrou a Eunice, arqueologia e etnografia. Ele tinha um sentido muito estrito de museu, estrito senso de colecionador de peças e exposição de peças. Além de Castro Faria, além de Matoso Câmara, o Castro Faria convocou também o jovem antropólogo que me informara sobre o Museu Nacional, que me disse que existia essa instituição, eu nem sabia que fazia pesquisa sobre índios, Roberto Cardoso de Oliveira, para instalar a área de antropologia social, introduzindo os escritos de antropólogos ingleses e do antropólogo francês Claude Lévi-Strauss. Matoso Câmara tinha tudo para conviver aqui, pois ele fora colega de Lévi-Strauss nos cursos de Roman Jakobson nos Estados Unidos e eram grandes amigos. O clima e o ambiente assim eram altamente favoráveis à linguística, que gozava então de enorme prestígio. Eu acho que a linguística ficou muito mais conhecida pelos trabalhos de Lévi-Strauss do que pelo próprio trabalho dos linguistas. Lévi-Strauss comparara a linguística à física, por ter isolado do contínuo sonoro uma unidade mínima de trabalho, e o fonema, e tal como a física, que isolara da matéria o átomo, e mais ainda, havia também decomposto o fonema em um número reduzido e fixo de elementos mínimos constitutivos, os traços, tal como o átomo fora também decomposto em seus elementos constitutivos mínimos, prótons, elétrons, agora são não sei quantos. A linguística constituía, então, para as ciências sociais e humanas, o modelo a ser copiado e importado. Além disso, era consensual que a chave para o conhecimento efetivo de uma sociedade estaria em sua língua, pois ela é que forneceria os recortes da realidade a ela externa. Para Edouard Sapir, a linguagem é socialmente condicionada e influencia o modo por que uma comunidade apreende a realidade. Ora, o mistério do antropólogo, ao estudar uma sociedade, era, na época, depreender as categorias internalizadas pelos membros dessa comunidade e chegar à visão do mundo que compartilham. O ofício do antropólogo era captar e traduzir como pensa e sente a comunidade que investiga. Se a língua, como diz Leibniz, é o espelho da alma, se na língua estão cristalizadas as categorias básicas do pensamento, seu entendimento era indispensável para a verificação das hipóteses analíticas apresentadas. Matoso Câmara tinha, então, um trabalho excepcional em fonologia e, como dissemos, fora aluno de Jakobson e colega de Lévi-Strauss. Além disso, traduzir a obra principal de Edouard Sapir, A Linguagem, Introdução ao Estudo da Fala, e uma coletânea de artigos a que deu o sugestivo nome Linguística como Ciência, Ensaios. Nessa coletânea se encontraria o texto Linguística como Ciência, no qual Sapir expressa, de maneira clara e concisa, a íntima e complexa relação entre linguagem, pensamento e realidade. A relação de Matoso Câmara aceita entre língua e cultura também se evidencia na adoção, em princípios de linguística geral, da conceituação cultural de Kreber. Segundo o antropólogo norte-americano, em todas as criações humanas se estabeleceriam 3 níveis, a cujo conjunto se dá o nome de cultura. O inorgânico, que vocês também conhecem, o mundo físico, o orgânico e o superorgânico, o mundo cultural. Os sons seriam, assim, fenômenos físicos, pertencentes ao mundo inorgânico, ao qual se sobrepõem os fenômenos biológicos, isto é, a sua produção pelos órgãos vocais. Porém, a linguagem só se atualiza quando os sons criam a comunicação no nível superorgânico, quando, como cultura, adquire um valor humano. A língua é parte da cultura, mas dela se destaca por ser seu resultado ou súmula, o meio por que a cultura opera, a condição para que ela subsista. A língua é, pois, parte da cultura e, ao mesmo tempo, a engloba, e, através dela, a cultura pode se transmitir e perpetuar, pois é a linguagem que a expressa. Daí o grande interesse pelos linguistas, principalmente os etnólogos, né, de aprender linguística para poder aprender as línguas indígenas, mistério que executamos até o dia de hoje e damos a oportunidade aqui no programa de antropologia a que todos aqueles que vão fazer linguística, etnologia indígena,
possam passar por um treinamento de modo a aprender a conversar e coletar seus dados na própria língua indígena. Eu acho que isso é uma marca de bastante diferencial e um vestígio dessa época que os antropólogos do Museu Nacional carregam.